Olá, aqui novamente o Júlio Batiste. Talvez vocês já me conheçam através do meu site, juliobatiste.com.br, onde eu publico centenas, milhares de tutoriais gratuitos sobre diversos assuntos na área de informática. Também tem tutoriais sobre matemática para concursos, português para concursos, gerenciamento de projetos, SAP, diversos assuntos. No site também eu tenho parceria com mais de 200 autores no Brasil, onde a gente vende videoaulas, cursos, e-books, livros sobre os mais variados assuntos dentro da área de áreas como informática, gerenciamento de projetos, cursos online, etc. Talvez vocês também me conheçam por causa sendo leitor de algum dos meus livros. Atualmente eu já tenho 40 livros publicados, sendo o último publicado agora em março, recentemente, que é um livrão sobre o Windows Server 2012. Mas vamos voltar aqui à nossa série de videoaulas, 100 videoaulas sobre banco de dados e criação de banco de dados com o Access. Essa é a terceira videoaula da série. Ela demorou um pouquinho para sair justamente porque eu estava completamente envolvido, imerso no lançamento desse meu último livro sobre o Windows Server 2012. Agora, já feito todo o trabalho de lançamento, criado as páginas de divulgação, etc, etc, sobrou um pouquinho de tempo, então eu volto aqui com essa nossa série, com a terceira videoaula dessa nossa série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Access. Ela é uma série para quem é completamente iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com o Access. Serão então 100 videoaulas sobre banco de dados e Access 2007. Embora as videoaulas sejam baseadas no Access 2007, as videoaulas práticas, que serão a partir da quarta videoaula, a primeira e a segunda e essa terceira são a parte teórica sobre o modelo relacional. Embora as videoaulas sejam sobre o Access 2007, você pode utilizá-las também com o Access 2010 e o Access 2013. Nós vamos ver desde o básico e vamos avançar para tópicos avançados, incluindo uma introdução à programação VBA, nas aulas finais lá. Vamos ter bastante exemplo prático, passo a passo. A partir da próxima lição já vamos começar com os exemplos práticos. E é uma série para quem é completamente iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access. Se esse é o seu perfil, então essa série de videoaulas é simplesmente perfeita, exatamente o que você precisa. Vamos aprender então, continuar aprendendo sobre banco de dados e Access. Essas videoaulas foram criadas com base em 2 livros de minha autoria. Um deles, que é o Access 2007 Avançado Macros e VBA, eu já apresentei ele nas lições 1 e 2. E nessa terceira lição eu vou apresentar para vocês um outro livro que também é perfeito para quem é iniciante em banco de dados e Access, que é esse livro de capa azul aqui, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010, passo a passo, treinamento básico com exemplos práticos. Aqui tem o endereço onde vocês podem obter todas as informações sobre o livro, índice completo e detalhado, descrição a quem se aplica, e quem acessar por esse endereço eu preparei também para vocês uma promoção especial com ótimo desconto, ótimos bônus, brindes. Então, no final dessa videoaula eu descrevo um pouco mais sobre essa promoção que eu preparei para vocês, ok? Aqui o nosso canal no YouTube, inscrevam-se para receber as novidades sobre novas videoaulas, deixem seus comentários, usem o campo de comentários para deixar suas dúvidas e, se gostar dessa videoaula, compartilhe e indique ela para seus amigos através do Facebook, YouTube, Twitter, Google+, etc. Quanto mais comentários, mais compartilhamentos, mais aulas eu prepararei e vou disponibilizar aqui para vocês. Estamos combinados então? O que nós vamos ver nessa nossa lição 003? Falhou aqui a edição, mas é a lição 003, não é 002. Na lição 1 a gente viu sobre o modelo relacional de dados, parte 1. Continuamos na lição 2 tratando sobre mais itens do modelo relacional de dados. E nessa parte 3 vai ser uma videoaula um pouco menor em termos de duração do que as demais, com dicas de quais os passos para você projetar um banco de dados. Você está lá com um problema que você precisa resolver, tem que criar um banco de dados para resolver o problema. Por onde eu começo? O que eu faço? Quais as etapas? E algumas dicas de como implementar cada uma das etapas. Então, dicas e etapas para o projeto de um banco de dados, dicas para a determinação dos campos de cada tabela, dicas para determinar
qual o campo será a chave primária em cada tabela. E depois dessas minhas dicas da parte teórica, vai entrar 2 exemplos criados pelo colega Manuel Jailton, que é o colega que cria algumas videoaulas com base em conteúdo de minha autoria e cria as videoaulas próprias dele também. Mas no final dessa videoaula eu vou apresentar o trabalho do colega Jailton. Então, depois das minhas dicas sobre como projetar um banco de dados, eu vou acrescentar 2 exemplos práticos onde o colega Jailton, de maneira descontraída, vai analisando um problema e sugerindo quais seriam as tabelas, os campos, os relacionamentos para criar o banco de dados que resolva o problema proposto. Ok? Estamos combinados? Vamos para a nossa aula e não esqueçam, dúvidas, sugestões, críticas, etc. Usem o campo comentários que está abaixo desse vídeo, ok? Deixe suas sugestões, deixe suas dúvidas. Na medida do possível, a gente vai retornando e respondendo a todo mundo. E não esqueça de compartilhar e indicar essa série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Axis para a tua lista de amigos e contatos. Compartilhe via Facebook, Twitter, YouTube, Google+, e assim por diante. Quanto mais compartilhamentos, mais lições eu vou disponibilizar. Vamos então à nossa lição 3. Me deem 5 segundinhos para tomar uma aguinha, dar uma respirada e vamos iniciar a nossa lição. Muito bem. Depois que você estudou o modelo relacional lá na parte 1, na parte 2 e agora está vendo as dicas aqui, vai começar a ver as dicas de como projetar um banco de dados, qual é o resultado final de toda essa etapa? Vocês observem que nós temos lá quase 1 hora de videoaula na lição 1, mais de 1 hora na lição 2, vamos ter aqui quase 1 hora, um pouco mais de 1 hora na lição 3 e ainda nem abrimos o Axis. Nós não fizemos nada, estamos ainda só na parte teórica, que é a parte fundamental. Qual que é o resultado final dessa parte teórica? Dessa parte de analisar o problema, projetar as tabelas, relacionamentos, etc. O resultado final vai ser um diagrama desse tipo aqui, que a gente chama de diagrama entidades, ou seja, as tabelas, relacionamentos. É um diagrama que mostra quais as tabelas o nosso banco de dados vai ter, quais os campos que cada tabela vai ter, qual campo será a chave primária em cada tabela. Aqui nós temos um caso de um campo, de uma tabela que tem uma chave primária composta, e quais os relacionamentos entre as diversas tabelas. Então, o resultado final dessa parte teórica, que eu repito para vocês, é a parte fundamental, porque um banco de dados só vai funcionar bem se ele for bem pensado, for bem projetado. Por isso que eu estou gastando aqui quase 3 horas nessa parte teórica, nessas 3 primeiras lições. O resultado final vai ser esse diagrama aqui. Esse vai ser... A gente tem esse diagrama, pega ele e aí vai lá para o Axis, criar o banco de dados, criar as tabelas, definir os campos, configurar cada campo, suas propriedades, configurar as chaves primárias, configurar os relacionamentos, configurar a integridade referencial, etc, etc, etc. Então a parte prática nós vamos ver a partir da lição 4. Vamos ver então quais as dicas que eu separei aqui para vocês sobre como projetar um banco de dados. Vamos lá então. O projeto do banco de dados é o mais importante. Isso aqui eu já repeti, vou continuar repetindo. Não pulem a teoria, não queiram ir direto para a prática sem saber direito o que estão fazendo. Estudem, assistam, reassistam, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, mas eu peço por gentileza, meus amigos, entendam essa parte teórica sobre o modelo relacional. Entendendo bem isso, todo o restante é muito mais fácil. Não entendendo bem ou pulando essa parte teórica, todo o restante se torna complicado, ok? Então você usará no projeto do banco de dados todos os conhecimentos que nós já passamos para vocês na parte do 1 e 2 dessa série sobre o modelo relacional. Um banco de dados, quando ele é bem projetado, bem pensado, e isso dá trabalho, pensar dá trabalho, por isso que é uma atividade que poucas pessoas gostam de fazer. Quando um banco de dados é bem projetado, ele fornece um acesso conveniente. Por conveniente, entenda-se um acesso rápido, seguro, sem corromper os dados, prático, seguro, às informações desejadas. De tal maneira que as informações estejam disponíveis para os usuários que dela necessitarem, no momento em que a informação for necessária e com um nível de acesso adequado. Essa frase aqui resume uma máxima que o banco de dados deve atender. A informação correta
ou seja, a informação que o usuário precisa para fazer o seu trabalho, no tempo correto, não adianta o banco ser muito lento, e com um nível de acesso adequado. Se um determinado usuário, por exemplo, só deve ter permissão de ler os dados de uma tabela, é assim que deve ser configurado. Se ele deve ter permissão de ler e alterar aqueles dados, é essa configuração que deve ser feita. E isso tudo passa por um projeto bem elaborado do banco de dados. O resultado final dessa etapa é um diagrama entidade-relacionamento, o famoso DER, que se eu voltar uma tela aqui, esse é o nosso DER, diagrama entidade-relacionamento. Então aqui, salientando para vocês mais uma vez o quão importante é essa parte teórica e o projeto do banco de dados. Etapas no projeto e estruturação de um banco de dados. Qual é a sequência normal e natural? Alguém, você como responsável lá na empresa ou para ter uso próprio ou para o teu trabalho da faculdade, enfim, alguém apresenta um problema, descreve um problema para você e você tem que transformar, traduzir esse problema num projeto de banco de dados esse que vai atender as necessidades do problema apresentado, do problema descrito. Então, a primeira etapa é você pegar uma descrição bem detalhada desse problema e procurar determinar qual ou quais os objetivos do banco de dados. Entender bem o problema. Se você está prestando, por exemplo, você trabalha numa empresa e tua gerência, tua diretoria pediu para você implementar um banco de dados, é importante que você faça reuniões, converse com a tua diretoria, a tua gerência, enfim, quem te solicitou o banco de dados e entenda bem o problema. Se você não entender bem o problema, você vai ficar fazendo na base da tentativa e erro. Eu acho que é isso. Aí você implementa, leva lá, não, mas não era bem isso. E na cabeça de quem pede para você o banco de dados, qualquer coisa é uma modificaçãozinha boba, é fácil de fazer. Eles não sabem o trabalho que dá por trás para fazer essas modificações. Então é importante você fazer reuniões nessa etapa inicial, entender bem o problema, deixar claro para quem lhe solicitou o banco de dados que é importante essa fase, para que eles também separem um tempo para atender as tuas dúvidas. Então, a primeira etapa, entender bem qual o problema e quais os objetivos para os quais o banco de dados está sendo criado. Se você falhar nessa etapa, vai ter problemas nas demais. Entendeu bem, direitinho? Então, aí é contigo. Tudo direitinho, tudo especificado. Primeira etapa é determinar quais as tabelas e os campos em cada tabela que serão necessários para atender os objetivos para o qual o banco de dados está sendo criado. Então, primeira etapa, entender bem os objetivos. A segunda, determinar as tabelas necessárias e quais campos em cada tabela. Próxima etapa, determinar quais campos serão a chave primária em cada uma das tabelas. Lembrando que nem todas as tabelas obrigatoriamente tem que ter uma chave primária, vai depender de cada caso, mas a maioria delas vai ter e que é possível também você ter chaves primárias compostas por 2 ou mais campos, embora você tenha que ter um cuidado quando começar a ter muita chave primária composta. Pode ser que você está misturando assunto em tabelas ou tiver uma chave composta por mais de 3 campos, também pode ser indicativo de que você está misturando o assunto e tem que rever o projeto das tabelas e campos de cada tabela. Aí entra aquele processo de normalização que nós descrevemos em detalhes no vídeo 02, na lição 02 dessa série de vídeos. Determinou as tabelas, determinou os campos em cada tabela, determinou quais as chaves primárias que serão definidas em cada tabela, é hora de estabelecer os relacionamentos entre as tabelas. Isso nós vimos lá no final do vídeo 1, né? Relacionamento tipo 1 para vários, do tipo 1 para 1, do tipo vários para vários. Lembrando que no Access não é possível estabelecer um relacionamento do tipo vários para vários. Até porque o relacionamento do tipo vários para vários, ele normalmente indica que você está misturando assuntos em uma determinada tabela. Aí normalmente a solução é criar uma nova tabela e quebrar esse relacionamento vários para vários em 2 relacionamentos do tipo 1 para vários. Isso foi detalhado lá no vídeo 1, se você já não lembra mais, dá uma revisada lá. Próxima etapa, definir os relacionamentos, determinar como vai ser imposta a integridade referencial em cada um dos relacionamentos. Se os campos vão ser atualizados em cascata, se vai ser excluído registros em cascata ou não. Isso aí também foi detalhado lá na lição 1 e 2, ok? E por fim,
como um refinamento de tudo, como uma revisão final, aplicar o processo de normalização de tabelas, as 3 formas normais que nós vimos e exemplificamos em detalhes no vídeo 2. Basicamente, esses são os passos que você vai seguir, desde o momento em que alguém solicita para você o banco de dados até o momento em que você vai ter o diagrama entidade-relacionamento final. Tendo o diagrama entidade-relacionamento, aí é que você vai abrir o Access e começar a implementar o banco de dados de acordo com o diagrama entidade-relacionamento que você criou. Com uma boa estrutura, com um bom projeto, pensando, gastando tempo nessa fase inicial, gasta-se muito menos tempo na hora da construção e manutenção do banco de dados. E ao mesmo tempo assegura-se que você obtenha os resultados esperados, esses resultados de maneira mais rápida, segura e precisos. É importante também a precisão no banco de dados. Por exemplo, você faz uma consulta lá por um determinado critério, é importante você ter certeza que os registros relacionados são os que atendem aquele critério e que não por falha nos relacionamentos ou alguma coisa esteja sendo retornado um conjunto errado de registros. E evita-se literalmente um caminhão de problemas, que se você falhar nessa etapa inicial, nesse projeto inicial, que você vai só ter problemas na hora de implementar e principalmente na hora de colocar o banco de dados em produção. Tá? É registro que corrompe, é informação que não fecha, enfim, problemas e mais problemas, ok? Vamos agora dar algumas dicas para cada uma dessas etapas que a gente falou nesse slide aqui. Dicas para a determinação dos campos de uma tabela. Relacionar diretamente cada campo ao assunto da tabela. Aqui entra a regra número 1 do banco de dados. Vocês lembram qual é? Possível não lembrar, eu falei umas 30 vezes até agora desde a lição 1. 5 segundinhos para vocês pensarem e para eu tomar uma água. Regra número 1, a regra de ouro é não misturar assuntos em uma mesma tabela, ou seja, assuntos diferentes em tabelas diferentes. Você está lá na tabela de clientes, todos os campos devem ser relacionados a cliente. Não vai ter campo relacionado a pedido, a produto ou algum outro assunto na tabela de clientes. E essa é a primeira verificação que você tem que fazer em todas as tabelas, se todos os campos têm apenas relação com o assunto da tabela. Se não tem relação com o assunto da tabela, ele não deve estar naquela tabela. Não incluir dados derivados ou calculados. Um exemplo típico que você tem é, por exemplo, numa tabela de detalhes do pedido, onde tem lá um código do produto, a quantidade e o preço unitário. E aí vai ter o valor daquele item, quantidade vezes preço unitário. Você não deve criar um campo calculado na tabela para armazenar esse valor calculado. Embora a partir do Access 2010 seja possível criar campos calculados em tabelas diretamente, essa não é uma prática recomendada. Campo calculado a gente calcula quando for necessário o cálculo para exibir num formulário ou em um relatório, usando consultas, formulários ou relatórios. Você vai aprender isso nas demais lições desta série aqui. Ao mesmo tempo em que não deve ter campo que não é relacionado com o assunto da tabela, é importante incluir campos que cubram todas as informações necessárias. Por exemplo, se na especificação do problema ficou bem claro que é importante ter, além do CPF, por exemplo, ou do código do cliente, nome, endereço, telefone, é importante ter o e-mail do cliente, é importante ter o endereço para o perfil dele no Facebook, o endereço para o perfil dele no Twitter, etc., ou outras informações. É importante que todas as informações necessárias sejam previstas e sejam criados campos para armazenar essas informações. E armazenar as informações sempre separadamente, não juntar informações no mesmo campo. Por exemplo, o endereço do cliente. Você não vai criar um único campo chamado endereço, onde você vai colocar rua tal, número tal, complemento tal, cidade, estado, CEP, tudo no campo endereço. Não, você separa. Endereço, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP. Tá? Então, as informações elas devem ser fragmentadas dessa maneira, até para facilitar depois as pesquisas por diferentes critérios na hora de criar as consultas. Então tenha sempre em mente, sempre que você ficar em dúvida sobre um campo deve estar ou não numa tabela, devo criar ou não um campo, devo separar ou não em mais de um campo essa informação,
Tenha em mente a regra de ouro do modelo relacional. Não, jamais, em hipótese alguma, nunca misturar assuntos em uma mesma tabela. Ou seja, assuntos diferentes em tabelas diferentes. Só mantendo essa regrinha sempre em mente, você já vai evitar muita dor de cabeça. Dicas para escolher campos que serão a chave primária em cada tabela. Nesse momento, você tem que lembrar das características de um campo que é chave primária. Por exemplo, não é permitido duplicidade de valores ou valores nulos, que é aquela informação desconhecida lá nas tabelas do Axis. Então, o campo chave primária ele é único. Por exemplo, na tabela clientes, você vai usar como chave primária, um exemplo, o CPF do cliente. Não é possível cadastrar 2 clientes com o mesmo CPF. Isso se você definir o campo CPF como chave primária. Quando, por engano, você for cadastrar um cliente e digitar um CPF que é de um outro cliente que já existe, na hora de salvar o registro, o Axis vai dizer: não foi possível salvar esse registro porque ele gera valores duplicados no campo chave primária. Então, tem que tentar identificar em cada tabela um campo que é único, ou seja, que não vai ter 2 registros com o mesmo valor naquele campo. Aquele campo vai ter valores diferentes para cada registro. Caso não exista um campo com essas características, você pode usar um campo que numere os registros sequencialmente. Nós vamos ver lá no Axis que tem um tipo de campo especial para isso, que é um campo autonumeração. E pode-se utilizar o valor deste campo autonumeração depois para fazer pesquisas, encontrar registros, etc. E por fim, a recomendação que eu já fiz lá na parte 1, reforço aqui, o tamanho da chave primária afeta a velocidade das operações. Portanto, para um melhor desempenho, devemos utilizar o menor tamanho que acomode os valores necessários para armazenar no campo de chave primária. Então, se você tem lá um campo CPF, que é a chave primária, e você vai armazenar lá, são 11 dígitos, mais os pontos, mais o traço, dá um tamanho 14. Define o campo com tamanho 14, não vai definir com 255 sem necessidade. E também cuidado quando você for criar campos, chave primária composta por 2 ou mais campos, porque daí você vai ter o tamanho total da chave primária, vai ser a soma dos tamanhos definidos em cada campo. E repito a dica que eu já coloquei anteriormente, se você começar a ter em várias tabelas a necessidade de juntar campos para formar uma chave primária, é porque você está misturando assuntos em uma mesma tabela e está havendo algum problema ali. Então é hora de repensar, de aplicar o processo de normalização, porque alguma coisa não está correta no teu projeto, na especificação das tabelas e dos campos, ok? Aqui mostro para vocês novamente um exemplo do diagrama entidade-relacionamento. Esse diagrama é de um banco de dados bem famoso, o northwind.mdb, que é o banco de dados que vem como exemplo, pelo menos vinha até o Axis 2007, eu acho que ele vem também no Axis 2010, que é um banquinho para estudos excelente. É o banco que eu uso para os exemplos daquele livro que eu falei para vocês lá no início dessa videoaula, aquele livro Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Axis 2010 básico. É um excelente banco de dados para estudo. Vocês observem que nesse banco de dados tem as várias tabelas, né? Chave primária em cada tabela, os relacionamentos, e só tem aqui no detalhes do pedido uma chave primária composta pelo número do pedido e código do produto. Em nenhuma outra tabela tem chave primária composta. Então a Microsoft foi muito feliz ao disponibilizar esse banco de dados como exemplo, porque ele salienta muito bem o uso do modelo relacional de dados. Muito bem, aqui apenas algumas dicas rápidas. A seguir vocês vão ficar com 2 exemplos de análise de um problema que foi colocado, e o colega Jailton, de uma maneira descontraída, vai mostrando como ele faz a análise, quais campos ele define em cada tabela, quais as tabelas, etc, etc. E no final dessa videoaula vai ter uma surpresinha onde tem uma oferta super especial para vocês desse livro que eu falei, de Banco de Dados e Axis 2010 para iniciantes, onde na compra do livro, além de um desconto especial que eu criei para quem está assistindo essa videoaula, você recebe também um pacote de bônus, nos quais estão incluídos 32 horas e meia de videoaulas de Axis. Essa série toda de 100 videoaulas
vai estar contida num DVD que você vai receber junto com o livro, ok? Então fiquem agora com os 2 exemplos de análise e projeto com o colega Jailton e depois, no final do livro, dei uma olhadinha na surpresa, na oferta que eu preparei para vocês, ok? Fiquem agora com o colega Jailton e um bom estudo a todos. Muito bem, gente. Então, na continuação do nosso curso, agora nós vamos resolver o nosso primeiro exemplo, né, desse curso de modelagem de dados, curso este promovido pelo site mjailton.com.br e em parceria com o site activedelphi.com.br. Então vamos lá. Nós temos um pequeno exemplo em que nós vamos, o nosso objetivo aqui é só identificarmos quais seriam as entidades envolvidas nesse problema. Então diz assim, uma clínica médica necessita controlar as consultas médicas realizadas e marcadas pelos médicos a ela vinculados, assim como acompanhar quem são os pacientes atendidos para manter o acompanhamento clínico dos mesmos. Então veja, no mundo real é isso que vão mostrar para você. O cliente vai chegar para você e dizer assim, olha, eu quero que você faça para mim o controle das consultas realizadas. Então é isso que ele vai dizer, dessa mesma forma. Então somente isso que ele vai fazer. Aí você é que vai ter que fazer. Então, ó, essa parte aqui, digamos assim, ó, essa aqui é a parte do problema. O resto é com você, o DBA. É você que vai ter que levantar as necessidades. Então, é o seguinte, ao levantarmos os dados para a construção do sistema, nos foi informado que para cada médico da clínica mantém uma ficha com o número do seu CRM, seu nome, endereço, especialidade, etc. Os pacientes preenchem um cadastro com dados pessoais, tais como nome, endereço, data de nascimento, sexo, tal. Toda consulta é registrada em um fichário próprio com as informações sobre o médico, paciente, diagnóstico, tudo. Então, veja só. Então, está aí o problema como um todo. Eu quero que você, nesse momento, pare um pouquinho, pare esse vídeo aqui e tente analisar, dentro da sua concepção, quais seriam as entidades envolvidas nesse problema. Então, dê uma parada, dê uma pausa e depois você retorna com a solução. Muito bem, então. Então, vamos à solução do problema. Vamos analisar o seguinte, ó. Bem, o que ele quer fazer? Ele quer fazer o controle da consulta, correto? Então, se ele quer fazer o controle da consulta, o que é que existe numa consulta? Olha, para que você possa ter uma consulta, deixa eu só aqui para isso. Para que você possa ter uma consulta, você precisa de quê? Você precisa ter um cadastro de quê? De médicos. Observa que médicos pode ser para nós uma entidade. Veja que médico, ele possui uma característica própria. Ó. Por quê? Porque o médico ele é fornecido o número do CRM, o nome do médico, o endereço. Gente, eu estou pegando aqui uma mesa digital e eu estou aprendendo agora a mexer com ela. Então, por isso que a coordenação motora está muito ruim. Tá? Mas é porque para poder fazer a prática isso aqui. Eu vou fazer o nosso curso de modelagem, eu vou fazer digitando mesmo, escrevendo. Eu não vou usar programas para fazer isso não. Por isso que eu estou aqui com essa mesa digital. Peço para você desculpa aqui pelos maus traços, mas o que vale é o objetivo aqui. Então vamos lá. Então aqui, ó. Então a primeira entidade para nós teríamos a entidade médico. Então médico é para nós uma entidade. Por quê? Porque com o médico, olha só, você pode ter, você vai ter os dados dele, ó, o nome, o endereço e etc. O CRM. Observa que o CRM, ele é o número, ele é único. Então, ele seria um tipo determinante. Então, a gente qualifica assim. Muito bem, gente. Só que para ter uma consulta, você também vai precisar do quê? Você vai precisar de paciente. Ó. Só existe consulta se algum médico consultar e se existir algum paciente. Logo, o paciente
também é uma entidade. Então, esse paciente, como sendo uma entidade, ele também vai possuir alguns atributos, alguns campos. Quais são eles, gente? Está aqui, ó, o endereço, a data de nascimento, o sexo, certo? Então, ele vai ter também o nome, o endereço e etc. Ok? Então, tá aí. Ok, gente. Então, veja só. Agora, vamos ver o seguinte. Com isso, eu já tenho controle de consulta? Não. Apenas com esses dados, eu não posso ter um controle de consulta. Só um instantezinho que eu vou fazer isso aqui ficar melhor. Então, muito bem. Então, aqui eu tenho, olha, a entidade. Eu tenho a entidade médico. E tenho a entidade paciente. Eu pergunto para você, o que ele quer? Ele quer fazer administração, ó. Ele quer controlar as consultas. Se ele quer controlar as consultas, você pode observar que eu também vou ter uma entidade chamada de consulta. Então, a consulta também passa a ser uma entidade. E quais seriam os dados da consulta? Seria a data, o paciente e o médico. Então, aí, no caso, a gente ainda não vai fazer nesse momento, mas aqui, ó, aqui eu já relacionava esse com esse e já relacionava esse com esse. Então, veja, observa que aqui nós já temos um começo do que vem a ser o nosso estudo. Então, simples você tirar daqui as entidades. É lógico que você ainda poderia tirar outras e outras e outras entidades para fechar todo um sistema, mas aqui a gente só quer mostrar superficialmente. Então, está aqui o nosso exemplo. No nosso caso, o nosso modelo, para o nosso modelo, que nós estamos trazendo no modelo conceitual, então você não precisaria dos campos. Então, você só ia fazer o médico, aqui nós íamos ter o paciente, e aqui a consulta. Esse seria o modelo de as entidades envolvidas. Como nós ainda não estudamos relacionamentos, depois nós vamos ligar, né, essas coisas aqui, tá bom? Então, assim que nós faríamos a nossa... Ó, o modelo conceitual, ele não se preocupa com os atributos ainda. Ele só se preocupa com as entidades. Como que você vai fazer isso? Ele não quer nem saber, tá bom? Então, com isso, nós fizemos o nosso primeiro exemplo, em que nós identificamos as entidades envolvidas. Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito do conceito de o que vem a ser o conceito de relacionamentos. Nós já vimos o conceito de atributos, já vimos o conceito de entidade, e na próxima aula nós vamos ver isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte do relacionamento. O que vai ligar duas coisas entre si? Eu tenho a consulta, eu tenho o médico e eu tenho o paciente. Essas três coisas, até então, elas são totalmente independentes. Mas só que na vida real elas são dependentes. Então, essa dependência, essa ligação, esse relacionamento entre elas é o que vai constituir o modelo entidade relacionamento, tá? Nós estudamos a entidade, agora vamos estudar o relacionamento. Espero então você na próxima aula. Bem, pessoal, então na continuidade do nosso curso completo de programação, nosso curso de banco de dados, agora nós vamos vamos praticar, aliás, aquilo que nós aprendemos na teoria. Fizemos aqui vários conceitos da modelagem de dados, estudamos os conceitos de relacionamento, estudamos os conceitos
de chave primária, de chave estrangeira, vários outros conceitos que nós já estudamos até agora. E fica complicado a gente somente colocar teoria a teoria, se a gente não praticar, a gente não vai conseguir realmente entender para que vai servir tudo aquilo que nós aprendemos. Então nessa parte, agora, nós vamos fazer a nossa primeira prática, ou as nossas primeiras práticas, porque no nosso estudo de SQL, nós também vamos colocar as coisas em práticas. Então nós vamos criar alguns estudos de caso, em que nós vamos simular um mundo real, e através dessa simulação, nós vamos colocar passo a passo a resolução de alguns problemas do dia a dia, né, colocando toda aquela teoria em prática. Esse curso ele é uma parceria do site mjailton.com.br com o site activedelphi.com.br. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós vamos estudar a respeito de um controle de cinemas, né? Temos aqui um cinema e nós vamos administrar o cinema. Então vamos projetar um modelo de dados que atenda às necessidades de controle dos cinemas e filmes de uma determinada empresa de distribuição de filmes. O problema é o seguinte: após várias reuniões com os futuros usuários, e que fique claro isso para você, quem faz essas perguntas ou essas deduções que nós vamos falar aqui, quem vai fazer é você. Você que vai levantar os dados, é você que vai organizar tudo isso dessa forma, para depois você criar então os modelos respectivos. Então não pense você que vai chegar na empresa e já vai encontrar tudo bonitinho assim como a gente vai dar aqui, não. Isso aqui é do nada. O cliente, como eu sempre falo, o cliente não sabe o que ele quer, mas ele quer alguma solução. Então você que vai direcionar as perguntas, você que vai direcionar tudo, para que você possa depois analisar, né, e fazer um documento mais ou menos igual a esse, e daqui então você vai tirar o seu modelo de entidade de relacionamento. Vamos lá então. Então após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, relacionamos... desculpa interromper. Quando você for fazer um sistema, você não deve falar somente com o chefe, vamos supor. Você tem uma empresa qualquer, e a empresa tem várias repartições. Você tem alguns chefes. Não, você não deve falar só com eles. Os chefes, eles vão falar a visão deles. Quem você deve procurar são os usuários, aqueles operadores, as pessoas que trabalham no dia a dia, para saber a rotina deles, porque você vai mudar a rotina de algumas coisas. Então, como é que eles vão funcionar? Como é que eles querem que o sistema, o que eles querem que o sistema faça? Então, algumas coisas que os chefes, a diretoria, ele não vai saber te dizer. Quem vai saber dizer para você exatamente são os usuários, aquela pessoa que trabalha no caixa diretamente, aquela pessoa que faz os cadastros, ele pode te dar uma dica, né? Então esse pessoal que faz essa organização, é com eles que você vai conversar também. Então você tem que conversar com todo mundo para que você possa realmente ouvir todo mundo, e daí você fazer um documento e depois encontrar a solução para um determinado problema. Então, novamente, após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, relacionamos uma série de regras de negócio e que serão a base para o desenvolvimento de diagrama entidade de relacionamento. Outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: existem vários programas na internet, fora dela, vários programas por aí que faz esses modelos de entidade relacionamento. O que eu conheço melhor deles é o Power Design, por exemplo. No Power Design você vai colocando as entidades, você coloca os relacionamentos, ele já mostra para você todas aqueles retângulos onde você vai colocar o nome. No final ele vai dar o modelo lógico, e no final ele gera até o banco de dados para você. Então existem vários programas que fazem isso. Eu não vou utilizar nenhum deles. Eu vou fazer os nossos modelos de entidade de relacionamento aqui mesmo no Word, tá? Então eu vou pegar aqui, vou pegar esse quadradinho aqui, certo? Vou pegar esse aqui, caixinha de texto, autoformas, e vou colocar mesmo assim sem problema nenhum, tá? Porque eu não estou muito preocupado como é que eu vou fazer, não. Eu estou preocupado se você realmente vai entender. Então não pense que eu não estou fazendo isso porque eu não sei, não. É porque é simplesmente uma questão de opção. Eu gosto de mostrar as coisas como elas acontecem, digamos assim, a grosso modo. Eu, particularmente, não uso nenhum desses programas. Eu gosto de fazer tudo na mão. Quando eu for fazer alguma coisa, eu faço na mão. Faço
na mão e depois vou fazendo aí. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas cada um tem sua forma de trabalhar. Se você acha complicado, então você, a partir desse momento, você procura um programa desse, estuda um programa desse, e aí você pratica o que a gente vai ensinar aqui com um programa desse, tá bom? Então, continuando então. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. A primeira questão é essa. Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação. Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros. Cada filme é registrado com um título, o gênero, a sua duração, a sua impropriedade e seu país de origem, informações sobre os autores que compõem seu elenco e o seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme. Algumas cidades apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões alternadas com um filme e outro. As sessões possuem horários que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre elas. Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme, ou ainda mais, ser ator em outro filme. Um ator possui as seguintes características: um número de identificação, um nome, uma nacionalidade e uma identidade. As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente para que se permita a totalização dos assistentes quando o filme sair de cartaz ou a qualquer instante. Nas reuniões de levantamento, os usuários nos passaram as seguintes necessidades de informação. Ele quer a apuração do público por município, por cinema e por sessão de cada cinema, permitir uma forma de consulta que, dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua. Por exemplo, então, quais os cinemas, nomes, que passam o filme em que a atriz Julia Roberts está atuando, né? Então, queremos obter somente o nome dos cinemas, independente dos filmes. Então, para testarmos essa solução, utilizaremos SQL. Você vai ver que isso aqui é bem simples, né? Então, tá aí, gente. Então, essas são as... Essa aqui é o problema lançado. Eu sugiro que você imprima esse documento que está com você aí e você acompanhe o meu raciocínio, de acordo com esse documento. Então, nós vamos ver cada parte dele, vamos levantar todas as necessidades desse problema e, através desse problema, nós vamos fazer o modelo entidade de relacionamento. Isso aqui nós estamos simulando uma situação real. Então, gente, primeiramente nós vamos procurar, olhando esse problema, nós vamos tentar localizar quais são as entidades envolvidas nela. Primeira pergunta que você vai fazer aqui é o seguinte: quais são, ou qual o objeto, ou quais os objetos que se destacam no mundo real? Então, quem é que se destaca nesse caso aqui? A outra pergunta seria: existe um objeto, uma abstração global, ou mais de uma? Então, se você olhar bem para esse problema aqui, você vai ver que existem dois grandes objetos que vão compor esse problema. O primeiro dele é o objeto chamado de cinema. Deixa eu colocar aqui o negrito. E o outro é o quê? O outro objeto é o objeto filme. Então, você tem dois objetos, duas entidades globais, duas entidades grandes, ou macros entidades, que através dessas entidades nós vamos controlar todas as outras. Então, o foco aqui é controlar o cinema. Veja só, qual é o nosso foco? Nós vamos precisar controlar, fazer um controle de filmes e cinema. Tá? Aqui até na pergunta já está a solução de alguma coisa. Então, primeiramente, nós vamos partir dessas duas entidades. Então, para você fazer uma análise dessa, você tem que ir com calma. Você não pode simplesmente sair... por exemplo, eu vou dizer assim, gênero é uma entidade? Ela é uma entidade. Tipo é uma entidade? Então, quer dizer, antes de nós sairmos assim procurando isso, vamos tentar organizar primeiro.
Por quê? Porque tudo gira, aí se você for observar, tudo gira em torno de filme e de cinema. Então vamos primeiro caracterizar essas duas entidades para que a partir delas nós possamos encontrar as outras entidades. Então veja só, eu vou colocar aqui, vou inserir aqui uma tabela. Cadê a tabela? Aqui, né? Eu vou inserir aqui uma tabela. Vou colocar aqui apenas uma coluna e algumas linhas aqui aleatoriamente. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou caracterizar a entidade cinema. O que é que a entidade cinema tem? Então vamos observar o seguinte, ó, que na nossa descrição cada cinema possui, ó, tá aqui, ó, uma identificação única, um nome fantasia. Eu vou copiar isso aqui bem para cá para a gente ver e ficar fácil da gente colocar, ó. Possui uma identificação, eu vou chamar de ID, né? O ID do cinema. Possui mais o quê? Ele vai possuir um nome, chamado de nome fantasia. Possui também o endereço e a capacidade de lotação. Nós não estamos aqui fazendo a tabela de banco de dados, é só para a gente entender por que a gente vai fazer, como é que a gente vai trabalhar isso. Então aqui, ó, no endereço eu poderia colocar nome, rua, endereço, tal, mas não vou fazer isso não, só para a gente entender. Então observa aqui o seguinte, ó, pronto, tá aqui. Então aqui nós caracterizamos os atributos da entidade, Ctrl N, da entidade cinema. Vamos agora caracterizar também a entidade filme. Vamos fazer isso aqui num processo, uma coisa de cada vez. A entidade filme. Gente, fazer isso aqui na mão é muito melhor do que fazer aqui no computador como eu estou fazendo. Tá? Então é muito mais rápido. Se eu pudesse transcrever isso, ficaria muito melhor. Então o que é que filme tem? Quais são as características do filme? Os filmes, tá aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vamos caracterizar o filme. O filme vai possuir um ID, né? Ou uma identificação do filme. Ele também coloca um título. Ele tem um título. Tem a duração. Ó, diretor. O país de origem. Ele tem o gênero, a impropriedade e os atores. Então essas são as características do filme, beleza. Isso aqui é só um primeiro pontapé, tá bom? Muito bem, então. Também eu estou fazendo isso aqui de forma didática, por isso que às vezes pode ficar tal assim. Então, outra coisa, então. Observa que aqui apareceu uma entidade chamada de ator. Porque é o seguinte, eu tenho filme, eu tenho cinema, tenho filme e tenho atores. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser um ator nesse filme. Então aqui nós observamos que apareceu mais uma entidade, que é a entidade ator. Então nesse caso, agora, nós temos três entidades já em questão. A entidade filme, temos também a entidade cinema e temos a entidade ator.
Vamos começar a trabalhar agora. Então, pronto, temos 3 entidades que estarão, de alguma forma, relacionadas entre si. Descobrimos 3 entidades importantes: filme, cinema e ator. Agora, qual é a relação que existe entre elas? Qual é o nível de dependência, se é que existe algum? Como que elas vão interagir com a outra? O que eu sei é o seguinte, é que um filme... Cadê? O que eu sei é que um filme, ele vai passar onde? Em um cinema. Então, o filme vai ter que passar em algum cinema. Então, aqui, eu posso, então, ter um relacionamento. Um relacionamento entre filme e cinema. Então, o filme, ele está ligado com cinema. Então, vamos fazer, então, pegar aqui uma autoforma. Eu vou pegar aqui um losango, tá aqui. Ó, eu vou fazer agora a ligação. Pronto. Como eu disse para vocês, se vocês pegarem um programinha que já faz isso aqui, com certeza a vida de vocês vai ficar melhor. Mas eu não gosto de trabalhar com aqueles programas, e até porque se eu fosse para lá, eu vou perder um pouquinho do raciocínio aqui na didática, na forma como eu estou querendo ensinar isso aqui, tá bom? Só por isso. Também porque eu não gosto muito de usar, não. Oh, meu Deus do céu. Pronto, então tá aí. Agora, olha só. Aqui nós temos, então, um relacionamento. Esse relacionamento eu vou chamar de passa. Deixa eu diminuir aqui essa fonte. Isso, tá aí. Tá. Deixa eu mostrar pra cá. Ó, esse relacionamento eu vou chamar de passa. Pronto, primeiro relacionamento. Eu sei que um filme passa em cinema. Agora, qual é a cardinalidade desse relacionamento? Como é que eu vou saber qual é a cardinalidade dele? Eu faço a seguinte pergunta. Ó, um filme, ele passa em quantos cinemas? Só em um? Não. Um filme, ele vai passar em vários cinemas. Como nós já vimos, daqui para cá é um para muitos. Assim. Então, é um para muitos. Nesse sentido. É um para muitos. Agora, assim. Então, daqui para cá é um para muitos. Aí eu pego. E um cinema? Passa quantos filmes? Ora, um cinema passa vários filmes. Então, daqui para cá também é um para muitos. No caso é assim, né? N. 1. Então, um para muitos, um para muitos. Logo, eu sei o seguinte, que esse relacionamento aqui é de N para N. Sem linha. Sem linha. Pronto. De N para N. Tá aí. Então, o meu primeiro relacionamento feito. Já descobri, então, o meu primeiro relacionamento entre cinema e filme. Eu sei que um filme passa em vários cinemas e um cinema passa vários filmes. Observa que aqui está o relacionamento. Esse relacionamento aqui vai guardar a chave primária desse moço e a chave primária desse moço. Ok, agora nós temos uma outra entidade, a entidade ator. Qual é a relação que existe entre ator e essas duas entidades? Vou pegar a entidade ator e vou colocar bem aqui. Vamos ver com quem ele se relaciona. Então, vamos ver se existe alguma relação entre ator e cinema. Veja só, alguma relação entre ator e cinema? A não ser que o ator entre no cinema ou vá assistir um filme, né? Então ele não tem relacionamento nenhum. No mundo, aqui no nosso exemplo, não. Agora, nós podemos observar o seguinte, que um filme,
em algum lugar aqui, ó, os atores de um filme podem efetivamente atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme também é um ator. Então, observa o seguinte, que um ator, ele participa de um filme. Então, se o autor faz parte de um filme, lógico, só existe filme se existir atores. Se não existir atores, não existe filmes. Né? Então, o cinema só pode passar o quê? Filmes. Então, a relação de ator é com filmes e não com cinema. Então vamos ligar aqui agora filmes e atores. Nós vamos colocar aqui então um outro losango. E fazer o relacionamento. Então qual seria? Gente, ó, observa o seguinte, ó, sempre que você for colocar o relacionamento, você vai ter que colocar um verbo, certo? Um verbo. Qual seria um verbo? E o verbo fica a seu critério. Qual seria o verbo que melhor se apropria aqui? O verbo atua, né? Deixa eu diminuir aqui essa fonte. Opa, Ctrl Z aqui. Vou aumentar mais aqui então. Pronto. Tá aí, ó. Um filme atua o quem? Atores. E atores atuam no filme. Então esse é o verbo mais apropriado. Pronto. Nosso relacionamento já está começando a funcionar. Agora, qual é o relacionamento que existe entre ator e filme? Vamos lá. Daqui para cá. Em um filme, tem quantos atores? Vários. Então, daqui para cá é N. Ó. Então, vamos colocar o N. Tá aí, N. Ó, poderia só copiar isso aqui, ó, gente. É só apertar aqui, ó. Ctrl X. Você pode estar fazendo isso aí na mão também, tá? Pronto, ó. Deixa eu tirar aqui o sombreamento, que aí dá certo. Ó, um filme tem vários atores. E um ator, gente, pode atuar em um filme, somente um filme? Aqui não está dizendo isso, ó. Os atores de um filme, obviamente, atuar em diversos filmes. Então, um filme, um ator pode estar em diversos filmes. Então, aqui nós temos um exemplo de muitos para muitos. Um cinema possui vários filmes. Um filme pode estar em vários cinemas. Um filme atua vários atores. Um ator atua em vários filmes. Então, dois relacionamentos aí de N para N. Agora nós vamos ver, lendo o nosso problema, nós vamos encontrar uma outra entidade. Então, nós já encontramos a entidade ator, né? Nós vamos encontrar uma entidade aqui, ó. Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor. Ó. Diretor é uma pessoa, diretor é uma entidade, porque o diretor tem dados cadastrais. Você pode cadastrar aquele diretor, né? Só que é o seguinte, o diretor também é um ator. Ora, se o diretor também é um ator, então eu tenho aqui um exemplo de quê? De autorrelacionamento. Por quê? Porque o diretor, ele possui os mesmos dados cadastrais de um ator. Ó, um filme também pode ser ator, ou ainda mais, ser ator em outro filme. Ó, além de ser diretor de um filme, pode ser ator nesse filme, ou ainda mais, ser ator em outro filme. Então, aqui nós vamos precisar de mais um relacionamento. Aqui nós vamos ter o diretor. Esse relacionamento aqui com ator é chamado de autorrelacionamento. Deixa eu colocar isso aqui como sendo sem preenchimento. E esse moço aqui também sem preenchimento. Tá aí, ó. Pronto. Muito bem, é mais ou menos assim. Então, vamos colocar aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Tá aí.
Deixa eu botar esse preenchimento aqui mesmo que fica melhor. Só que eu vou colocar isso aqui para frente. Isso aqui é Word, tá, gente? Isso aqui não precisa se preocupar não, que isso aqui é só coisas de Word. Ordem, trazer para frente. Pronto. Então veja, um diretor, ele também pode ser o quê? Pode ser ator. Agora, um diretor pode atuar em um filme. Quando eu coloco esse relacionamento dessa forma aqui, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que essa entidade diretor é um ator. Logo, ele vira o quê? Atua no filme. Mas um diretor também o quê? Dirige um filme, ó. Como diretor, pode atuar em um filme ou ainda mais, ser ator em outro filme. Entende? Então, ele tanto pode ser diretor em um filme, nesse ou ainda no outro filme, como ele também dirige o filme. Então, se ele dirige o filme, então aqui nós temos mais um relacionamento. Que relacionamento é esse? Vamos já ver. Então, nós vamos ter aqui, ó, vou colocar assim para ficar melhor. Tá aí, ó. Um diretor, ele... Isso aqui é porque eu gosto de fazer as coisas complicadas, né? Porque isso aqui poderia ser tão mais fácil. Questão do passo a passo. Se tivesse um quadro branco, aí ficava fácil. Aqui eu vou colocar, ó, dirige. Pronto, ó. Veja só. Veja como está ficando o nosso relacionamento. Então, um ator, um diretor, ele é ator. Quando ele é ator, ele atua no filme. Aqui eu tenho um autorrelacionamento. Agora aqui, um diretor, ele dirige o filme. Muito bem. Agora vamos ver qual é o relacionamento que tem daqui para cá. Um diretor dirige quantos filmes? Diz aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui que diz assim: os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme, ou ainda mais, ser ator em outro filme. Um ator, seguintes características, tal. Então, é óbvio o seguinte: se você é diretor, você dirige quantos filmes? Só um? Não, você dirige mais de um filme. Tem uma parte aqui que diz assim, que um diretor só pode dirigir um filme. Deixa eu só ver onde é que eu encontro ela. As sessões, Tá bem aqui, ó. Existirá um único diretor para cada filme. Então, veja. Um diretor, ele pode dirigir vários filmes. Então, aqui no finalzinho foi o quê? Foi vários. Vamos voltar. E um filme pode ser dirigido apenas por um diretor. Então, aqui é o relacionamento um para muitos. Ok. Então, tá aí o nosso relacionamento até agora. Veja como a gente está fazendo, né? Nós estamos pegando passo a passo todas as entidades envolvidas. Muito bem. Vamos continuar, então. Diz assim, ó, as sessões de cinema deve ter seu público registrado diariamente para que se permita a totalização dos assistentes quando o filme sair de cartaz ou a qualquer instante. Gente, aqui surge uma outra entidade, a entidade sessão. Só que a entidade sessão é um caso bem particular. Por que é um caso particular? Porque, veja só, para existir uma sessão, primeiramente tem que existir um cinema. E para ter cinema, e tendo cinema, é necessário que esse cinema passe filme. Logo, se conclui o seguinte: bem, para ter uma sessão,
tem que ter um cinema que passa um filme. Eu vou pegar essa parte bem aqui, essa parte aqui, vou copiar e vou colocar bem aqui, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Depois nós voltamos para lá. Então, veja só, nós temos aqui um filme, nós temos um cinema, nós temos um cinema que passa filme. Logo, aí aqui eu posso ter uma entidade. Espera aí, deixa eu só organizar aqui. Afinal de contas, eu estou no Word, né? Então, aqui eu posso ter uma seção. Olha só, eu tenho uma seção. O que é que eu tenho nessa seção? Eu preciso da data da seção, olha só. O campo, a seção. Se você quer controlar as sessões, que aqui aproximadamente 15 minutos entre sessão, se nós precisamos controlar essas sessões, então você vai precisar saber qual é a data da sessão. Você vai precisar da hora da sessão. Como é que você vai controlar se você não tem a data? E também você vai procurar saber o público da sessão. Isso porque ele está pedindo para nós lá em cima. Muito bem, gente. Mas sessão, especificamente, ela vai se relacionar com qual entidade? Com o cinema ou com o filme? Para existir uma sessão, tem que existir um cinema. Para existir uma sessão, tem que existir um filme. É assim? Não. Para que exista uma sessão, é necessário que exista um cinema que passa um filme. Entende? Então, veja a complexidade aí. Ó. Só existe sessão se existir cinema passando filme. Porque uma sessão é quando um cinema está passando o filme. Aquele processo de passar um filme, aquilo se chama sessão. Donde se conclui agora que aqui nós temos um exemplo de agregação. Trazer para trás. Ó, então, nós temos aqui uma agregação. Então, na entidade, aqui, para caracterizarmos a sessão, então nós vamos fazer assim, ó. Então, aqui nós temos a sessão. E aqui nós vamos pegar aqui, eu já explico melhor isso aqui. Espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, você vai já entender. Aqui no caso tem. Vou pegar o relacionamento tem. Então veja, ó. Pronto. Estão entendendo? Para que exista essa sessão, tem que existir um cinema que passa filme. Aqui é um exemplo de quê, gente? Segundo nós estudamos. Aqui é um exemplo de agregação. Por quê? Porque eu estou ligando uma entidade com um relacionamento de outra entidade. Então, aqui no caso, no mundo real, só existe sessão se existir cinema que passando filme. Aqui não é um relacionamento, eu não estou ligando uma entidade com, digamos, um relacionamento. Então, aqui nós temos um exemplo de agregação. Muito bem, então vamos colocar isso aqui para lá. Deixa eu copiar isso aqui, jogar para cá. Aqui eu vou colocar para trás. Diminuir mais, né? Está muito grande. Ok. Aqui continua, ó. Isso aqui não precisa ficar tão grande assim. Vou tirar esse N daqui. Só para questão mesmo, para ficar mais legalzinho. Vou botar bem aqui.
Pronto, aí. Então, muito bem. Agora eu vou pegar aqui isso aqui, já está feito, né? Não precisar fazer de novo. Copiar. Eu vou colocar bem aqui. Só veio um. Pronto. Tá aqui. Pronto. Então nós temos aqui, ó, um cinema que passa filme e tem sessão. Então aqui nós já temos a nossa entidade, o nosso relacionamento já está bem mais complexo. Então estamos estudando cada passo para que você possa compreender como é feito esse modelo. Gente, isso aqui no começo parece realmente muito complicado. É bem complicado de você saber a hora certa de utilizar. Mas eu digo para você que vale muito a pena você passar um tempinho aprendendo isso, porque isso pode trazer para você uma economia muito grande. Eu lembro que às vezes eu já fiz, quando eu estava começando, que eu passava meio afoito para fazer o programa. Então a pessoa dizia alguma coisa, eu já estava programando. Então eu fazia o banco de dados, a aplicação todinha, na proporção que eu fosse precisando de dados, aí eu ia fazendo o banco de dados. Só que o programa sempre incha, porque não existe programa simples. O programa vai começando a ter um nível de complexidade. E aí, às vezes, era preciso eu modificar um determinado dado. Aí pensa, eu tinha que ir atrás de um monte de coisas, né? Porque não tinha o modelo, a entidade de relacionamento, não tinha a organização de nada, não tinha a modelagem de nada. Então, quer dizer, dá um trabalho muito grande. Então, dependendo do seu programa, hoje, claro, quando a pessoa quer um programa simples, eu não faço mais. Isso aí eu pego rapidinho, rascunho e faço, porque já tem uma certa prática. Mas até você adquirir essa prática, é bom que você faça. Não saia logo programando, não. É porque realmente essa parte de modelagem é uma parte muito chata. Mas digo para você, você vai economizar muitos dias se você parar uma semana que seja, só para fazer a modelagem. Você vai economizar muitos dias. E outra coisa, quando gerar um problema lá na frente com o banco de dados, você pode ter certeza. Se você tiver feito a modelagem, isso aqui vai ajudar muito você. Tá? Então, não, é um pouquinho complicado, é um pouquinho chato, mas vale a pena. Tá bom? Continuando, então, o nosso raciocínio. Raciocinar o que a gente já fez. Observa aqui um cinema. Um cinema passa muitos filmes. Um filme, no caso, passa em muitos cinemas. Um filme que passa em um cinema, ele tem uma sessão. Cada filme possui atores que participam dele. E um ator pode participar de muitos filmes. Todo filme tem um diretor, que pode ser também um autor de um filme, ou um diretor pode dirigir muitos filmes. Então, até aqui, é isso que está dizendo esse relacionamento. Esse modelo está quase pronto, só tem um detalhezinho que precisa ser visto, só apenas um detalhe. Olha só aqui, diz aqui o seguinte, ó, aqui tem uma parte que fala, aqui, ó, o filme podem ser dos mais variados tipos e gêneros. Então aqui nós temos mais uma entidade, que é a entidade gênero. Então eu vou pegar aqui, copiar esse negocinho, vou colocar bem aqui, e vou colocar aqui como sendo gênero. Vou copiar isso aqui, vou colocar bem aqui, colocar possui. Então, eu sei o seguinte. Eu sei que um filme possui gênero. E
como você já deve ter entendido, vou colocar um pouquinho mais para frente, para cima. Então vamos lá. Um filme possui um gênero pode ter vários filmes, mas um filme só pode ter um gênero. Então aqui é um, e lá é vários. E assim nós fechamos, certo, o nosso problema. Vamos ver se nós fechamos mesmo? Olha como ficou, gente. Ficou bonitinho, né? Vamos lá, vamos ver então. Diz assim, ó. A empresa de distribuição possui vários cinemas em várias localidades. Cada cinema possui uma identificação única. Nós não estamos trabalhando ainda com os dados, por isso nós não estamos pegando todos os dados. É por isso que a gente não está trabalhando com... Mas se você quiser, você poderia pegar os dados da tabela, ó, fazendo da forma como eu fiz aqui no primeiro, e aí você ia colocando cada um. Gênero, filme, ator, certo? Tá aí. Cada cinema possui uma identificação única com tal. Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gênero. Tá aqui, ó. Um filme possui vários... Ó, um filme possui um gênero e um gênero possui vários... Esse N aqui é desse e esse outro aqui vai ser desse. Um gênero possui vários filmes e um filme possui apenas um gênero. Pronto, tá feito. Cadê? Continuando. Cada filme é registrado com o título, sua duração, tal. Informações sobre atores que compõem seu elenco, seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme. Alguns cinemas apresentam mais de um filme em cartaz. Ó, alguns cinemas possuem mais de um filme em cartaz. Um cinema passa vários filmes. Um filme passa em vários cinemas. Pronto, tá aqui, ó. Alguns cinemas apresentam mais de filme em cartaz, sendo, nesse caso, sessões alternadas com filme e outro. As sessões possuem horários que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre ele. Ora, para ver sessão, um cinema passa filme, né, e por isso gera uma sessão. Então, o cinema que passa um filme tem uma sessão. Então está aqui. Observa que nós já temos a entidade sessão. A entidade sessão também possui a data da sessão, a hora da sessão e o público da sessão. Quantidade de público. Continuando. Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme também pode ser nesse filme ou ainda mais ser ator em outro filme. Um ator possui as seguintes características. Um ator que pode ser diretor atua em vários filmes e o diretor dirige vários filmes. E assim nós fechamos, né, a nossa entidade relacionamento. Então, gente, com isso nós vimos o nosso primeiro exemplo, um cadastro de filmes. Agora, com base nesses dados aí, é só você pegar e fazer o seu banco de dados, que é justamente a parte física, que nós ainda não estamos trabalhando com ela. Tá? Mas guarde essas informações que lá na frente nós vamos utilizar. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui,
em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Axis. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Axis, e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Axis básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Axis 2007, elas se aplicam 100% ao Axis 2010 e ao Axis 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Axis e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais.
Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.